livro Milagres que Acontecem, por Mary Kay Ash, dedicado às milhares de mulheres que ousaram sair das suas zonas de conforto e usar os talentos e habilidades que Deus lhes deu, entendendo que Deus não teve tempo de fazer fracassadas, só pessoas brilhantes. Agradecimentos. Gostaria de agradecer pela contribuição de 3 pessoas muito especiais que me proporcionaram uma assistência indispensável na preparação deste livro. Em primeiro lugar, quero deixar patente a minha gratidão a Bob Stock por suas sinceras palavras de estímulo e sua incrível capacidade de organização. Também sou grata a Linda Perigo Murray, ela própria uma escritora bem-sucedida, e a Ivone Pendetron, pertencente à nossa equipe na Mary Kay, que me ajudaram a reunir todas as informações necessárias para o epílogo. Muito obrigada a todos por me ajudarem a contar a minha história usando as palavras exatas. Sem esse apoio, provavelmente este livro não teria sido escrito. Prefácio. Comecei a escrever um livro assim que me aposentei de uma carreira de 25 anos de vendas diretas. Tinha me aposentado havia menos de uma semana e já sabia o porquê de tantos obituários dizerem: aposentou-se no ano passado. Eu morava em frente a uma funerária e comecei a pensar que deveria telefonar e dizer-lhes: venham me buscar. A construção da minha carreira e o cuidado com a minha família sempre foram tudo para mim. Nunca me interessei pelas coisas que as pessoas geralmente gostam de fazer, como lazer ou relaxar. Por exemplo, nunca tive tempo para aprender a jogar tênis e logo percebi que simplesmente detestava coquetéis. Para mim, trabalho e crescimento são a mesma coisa. E sem meu trabalho, descobri que não tinha razão para me levantar da cama pela manhã. Portanto, após me aposentar, a única coisa que tinha a fazer era pensar naqueles anos ativos e produtivos. Durante minha carreira, eu havia enfrentado e resolvido muitos problemas específicos de mulheres no mundo dos negócios. Na maior parte do tempo, fui desafiada ou detida por ideias quanto ao que uma mulher deveria ou não fazer ao trabalhar com homens. Talvez, pensei, eu pudesse utilizar minha experiência para ajudar outras mulheres que passam pelos mesmos desafios. Foi quando decidi organizar minhas ideias e comecei a listar as lições que havia aprendido. Quando comecei este exercício, estava repleta de lembranças das oportunidades que me foram negadas por ser mulher e tinha a esperança de que, fazendo aquela lista, limparia do meu coração toda a amargura. E foi assim. Compilei uma relação de fatores que definiram a companhia dos sonhos. Nesta companhia abstrata, os relacionamentos seriam baseados na regra de ouro e seria permitido às mulheres oportunidades ilimitadas a serem buscadas. Ninguém que tivesse habilidades e determinação para o sucesso seria barrado. Usei, então, estas anotações para começar o que imaginei ser um livro para treinamento gerencial. Mas logo me perguntei, por que você está teorizando sobre a companhia dos sonhos? Por que simplesmente não inicia esta companhia? Mary Kay Cosmetics foi fundada numa sexta-feira, 13 de setembro de 1963. E durante décadas tem sido minha alegria e uma honra vê-la crescer. Com a ajuda de Deus e minha família maravilhosa, amigos e colaboradores, nos transformamos de uma pequena loja com 9 consultoras em uma família internacional com milhares de consultoras de beleza, cada uma controlando seu próprio negócio independente. As soluções que listei há muito tempo trouxeram a milhares de mulheres a oportunidade de ser muito mais do que elas próprias imaginavam que seriam.
Mas não parei por aí. Nada esvaece mais rápido do que descansar sob glórias. Por isso, sempre trabalhamos para manter os melhores produtos e praticar as mais sofisticadas técnicas administrativas e gerenciais disponíveis. Foi com essa determinação em mente que tomamos a decisão, em 1968, de abrir a Mary Kay Cosmetics para o mercado de ações. Naquela época, foi um passo importante para nós, mas, à medida que os anos foram passando, as circunstâncias mudaram. Passamos a acreditar que nosso crescimento como corporação seria impedido se continuássemos nessa rota. Quando se é uma sociedade anônima, a primeira obrigação é com os acionistas, as pessoas que compraram as ações de sua companhia. Uma das maneiras de cumprir tais obrigações é formular planos de curto prazo para atingir metas de longo prazo. Isso é tudo o que significa gerenciamento responsável. Mas o mercado de ações é um negócio em si mesmo e, por sinal, muito ativo. Analistas e corretores devem também atender a compromissos junto a seus clientes, os acionistas, por meio de previsões e atuações durante as flutuações do mercado. Em outras palavras, quanto mais pessoas compram e vendem ações com lucros, mais os profissionais do ramo cumprem seus objetivos. Um dos resultados desse sistema é que, como as companhias experimentam altos e baixos nos lucros, este movimento deve ser interpretado como positivo ou negativo. Lembre-se, rumores e análises sobre ações significam muita atividade nesse mercado. Uma empresa pode estar a caminho de atingir suas metas de longo prazo, mas a interpretação dos dados de curto prazo podem levar as ações para valores baixos. Sei que isso pode ser um pouco complicado. Portanto, vou dar um exemplo. Se uma sociedade anônima demonstra lucros de 10 milhões de dólares num trimestre e no trimestre seguinte 7 ou 8 milhões de dólares, os analistas poderiam falar de tendência de queda e potenciais de perda. É ainda difícil para eu compreender como um lucro de 7 ou 8 milhões num curto período de um trimestre poderia estar sinalizando perdas, mas essa parece ser a regra do jogo. Na primavera de 1985, decidimos que seria do nosso interesse e do interesse dos nossos clientes que saíssemos do mercado de ações. Assim, baseados na recomendação objetiva e independente de especialistas, oferecemos valores justos e compramos todas as ações da Mary Kay Cosmetics que estavam no mercado e voltamos a ser uma corporação familiar. As vantagens desse negócio são muitas. Mais importantes, não seremos adversamente afetadas se investidores comprarem e venderem no sempre flutuante mercado de ações. Segundo, a simples documentação exigida por estarmos neste mercado tomava muito tempo administrativo e dinheiro. Muitas pessoas nem se dão conta de que uma sociedade anônima é uma proposição muito custosa. Algumas das coisas que deveríamos fazer eram manter um escritório de relações com acionistas, produzir e distribuir publicações caras, como relatórios anuais e jornal para os acionistas, manter arquivos e apresentar relatórios para as agências federais e empregar dezenas de funcionários para lidar com toda a documentação. Além do mais, o custo de permanecer como sociedade anônima era de muitos milhões de dólares ao ano. Embora tivéssemos que arcar com alguns compromissos financeiros devido aos empréstimos feitos para a recompra das ações, entendemos que seria melhor sair do mercado de ações
para poupar tempo e dinheiro. Um aspecto importante não mudou desde que saímos do mercado de ações. Todas as consultoras e diretoras mantiveram seu próprio negócio independente da maneira que sempre foi. Mas, em nossa sede, passamos a monitorar de perto os resultados e assegurar os princípios básicos em que a companhia foi construída. Como fundadora e chairman da Mary Kay Cosmetics, tive muita publicidade. Agora, quando tem alguma coisa a dizer, as pessoas parecem escutar. Não que esteja dizendo algo diferente do que disse durante toda a minha vida, mas, aparentemente, quando a pessoa atinge o sucesso no que faz, torna-se mais importante. Portanto, aqui estou novamente escrevendo aquele livro ao qual me referi no início deste prefácio. Nunca fui uma pessoa de deixar de aproveitar uma oportunidade. Sempre que possível, você me ouvirá falando das maravilhosas oportunidades que existem para mulheres neste mundo. E, embora minha filosofia talvez pareça fora de moda, o fato é que utilizar a regra de ouro, viver algo que chamamos de espírito de ajuda e adotar a filosofia do sim, você pode, está em sintonia com a mulher de hoje. E funciona. Quero compartilhar agora com você minha filosofia, meus sentimentos mais íntimos, desapontamentos e alegrias. Provavelmente, você notará que não me prendo a datas. É claro que eu me lembro da data do aniversário dos meus filhos. Sou uma mulher. E que mulher não é sensível a esse tipo de coisa? Então, se tiver acesso a algumas datas e fizer umas continhas, descobrirá a minha idade. Nunca digo minha idade. Por que deveria? Acredito que uma mulher que conta sua idade, conta tudo. Tudo o que posso dizer é que não sou tão idosa como alguns pensam. Já ouvi rumores de que já passei dos 80. A melhor coisa que já ouvi sobre isso é: se você não soubesse sua idade, quantos anos diria que tem? Eu me sinto com 24. Este livro é para todos que se sentem jovens e que desejam o sucesso. Veja, Deus não teve tempo de fazer um ninguém. Como resultado, você pode ter ou ser qualquer coisa que queira. Todos somos importantes e necessários para o plano de Deus. Se alguém acreditar em você, então será capaz de grandes conquistas. Sei disso porque alguém acreditou em mim, num tempo em que não tinha ainda experiência ou habilidade. Alguém acreditou que eu poderia ter sucesso. E, por causa desta confiança, eu consegui.